Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui na cidade de Igrejinha. Hoje é sexta-feira, um dia muito corrido. Nós estamos em véspera de uma grande conferência que vai acontecer agora no dia 20, 21 e 22. Então, uma semana de arrumações aqui na igreja, gente trabalhando, correria do dia a dia, né, os projetos funcionando, mas eu parei junto com o Tiago agora de manhã, não vou dizer que é meu fiel auxiliar, embora ele deveria ter essa alcunha, mas como de vez em quando ele não consegue ser tão fiel assim, no padrão de fidelidade que eu consigo imaginar, então vamos dizer que é aí o Tiago, né, o irmão abençoado por Deus. E eu gosto de judiar do Tiago, essa é uma brincadeira que eu faço, eu gosto de judiar dele, porque uma das minhas formas de demonstrar amor e carinho é judiando daqueles que eu amo, né? Então é a forma que eu consigo manifestar o meu amor. Essa é a minha forma de mostrar amor. Bem, e eu parei para gravar essa mensagem para vocês. Essa mensagem é uma mensagem que vai para alguns pastores, para alguns líderes que caminham comigo, e talvez alguns que não caminham, mas que tem estado bastante próximo e eu quero alcançá-los com essa palavra. O certo é que alguns dias atrás eu estava viajando de carro junto com minha família para a fronteira com o Uruguai, e nessa viagem de carro o Espírito Santo foi falando comigo. A gente estava indo com a minha esposa, estávamos indo para iniciar um trabalho na fronteira, e Deus foi falando na ida, na volta. Eu gosto muito de viajar, dirigir de carro, e eu acho que por gostar, a conexão com o Espírito Santo fica muito gostosa, e Deus fala muito comigo quando eu estou viajando. E Deus me deu várias reflexões. Eu não vou chamar de revelações, mas reflexões sobre o livro de Atos, né, sobre o livro de Atos, e eu escolhi compartilhar essas palavras com esse grupo, os pastores que caminham comigo, os líderes que caminham comigo. Então você que caminha do meu lado, você que tem sido pastoreado por mim, pela pastora Josi, você vai receber essas mensagens. Elas vão estar disponíveis para vocês num grupo fechado de WhatsApp, onde vamos estar compartilhando, vou estar compartilhando essas e futuramente outras mensagens. Senti de parar hoje, já deveria ter feito isso a semana passada, muita correria, muita viagem, e mesmo hoje sendo um dia de muita correria aqui para nós, falei, não, vamos parar e vamos gravar pelo menos a primeira mensagem para podermos dar início a esse projeto de liberar essas palavras para vocês. Bom, como eu disse antes, as palavras que eu estarei liberando, elas estão no livro de Atos, né? Como alguns chamam, alguns eruditos chamam, né, na linguagem do saudoso Orlando Boyer, um dos maiores evangelizadores da pátria brasileira, o Evangelho do Espírito Santo. Orlando Boyer chamava o livro de Atos o Evangelho do Espírito Santo, porque era depois que Jesus subiu aos céus, o Espírito Santo assumiu o controle da obra e escreveu a história em 28 capítulos. Mas como disse o saudoso Orlando Boyer, a história de Atos não termina. Atos não tem o epílogo, não tem o final, não tem o encerramento. Atos 28 é onde Lucas para de contar a narrativa, mas o Evangelho do Espírito Santo ainda está sendo escrito. Está sendo escrito pela história da igreja, está sendo escrito por aquilo que a igreja vem fazendo nesses 2000 anos que já se vão,
né, desde o início do ministério do Espírito Santo. Então, você está escrevendo o livro de Atos com a tua história, eu estou escrevendo o livro de Atos com a minha história, nós estamos escrevendo o livro de Atos com a nossa história. Ou seja, aquilo que nós fazemos debaixo da unção, da graça e do poder do Espírito Santo é um capítulo que nós agregamos ao livro de Atos. Talvez não registrados na palavra de Deus, talvez não registrados em livros humanos, mas certamente nos anais da história da igreja, registrado nos céus, ali haverão livros que vão contar a tua história, aquilo que você tem feito para o Senhor. E eu acredito que tudo aquilo que fazemos está registrado. E aquilo que muitas vezes, ou aquilo pelo qual muitas vezes não recebemos um reconhecimento adequado ou à altura pelos homens, mas está registrado nos livros de Deus. Deus ama escrever. Se você puder registrar, olhar e perceber na história bíblica, você vai encontrar muitos sinais de que Deus ama escrever. A Bíblia diz que todos os nossos dias foram contados e estão escritos num livro, ou seja, Deus escreveu a tua história. A Bíblia fala de muitos livros, livro das lágrimas, livro dos juízos, livros inúmeros livros que estão escritos nos céus. Então, Deus ama livros, ama escrever, ama narrar. E eu acho que nossa história está contada em livros para que a eternidade registre os feitos da amada igreja do Senhor Jesus. Bom, dito isso, eu quero começar hoje a falar um pouquinho sobre como eu disse, algumas reflexões. E a reflexão que eu quero fazer hoje está no primeiro capítulo do livro de Atos, primeiro capítulo, e depois nós vamos meditar alguns outros temas, Tentarei disponibilizar esses vídeos 2 por semana para poder me conectar com vocês. A primeira meditação, nós vamos começar pelo primeiro capítulo e pelo primeiro versículo. Escrevi o primeiro livro, algumas versões, principalmente a versão corrigida e a revisada, usam escrevi-te o primeiro tratado, o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Interessantíssimo essa palavra que como Lucas começa a nos contar a narrativa, ele diz: escrevi-te o primeiro tratado, o primeiro livro que Lucas escreveu a Teófilo, foi o Evangelho segundo São Lucas, registrado para contar as coisas que Jesus fazia e as coisas que Jesus ensinava a fazer. Então, o ministério messiânico era um ministério que fazia coisas e que ensinava como fazer as coisas. Jesus era um mestre por excelência e ele se moveu neste ministério para treinar os discípulos. Importante, ele diz assim, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo. Então, essa palavra aqui, ela é poderosíssima, poderosíssima. Depois de ter dado mandamento por meio do Espírito Santo. Então, hoje, a nossa reflexão, ela vai ser fundamentada sobre o ministério do Espírito Santo. Então, para isso, nós vamos para o versículo de número 8, onde está escrito assim, aqui, que é o que Lucas está se referindo ali no verso 1, no verso 2, na realidade. A ênfase está no verso 8, onde está escrito assim:
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Este episódio fantástico, né, que nós vamos ver depois no capítulo 2, que é conhecido como a descida do Espírito Santo, conhecido como o momento em que o Espírito Santo ele toma, digamos assim, o comando da obra missionária, da obra de trabalho da igreja, a obra ministerial da igreja, o desempenho da igreja. Houve propriedade que o Espírito Santo estava presente em todo o processo, como ele está presente em todos os processos. O Espírito Santo, antes de que Deus comece a formar a terra, ele está presente ali. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra se forma e vazia. O Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Então nós vemos a presença do Espírito Santo ao longo de todo o processo. No Antigo Testamento, se movendo, trabalhando, em todo o que foi feito. Por obviedade, o Espírito Santo sempre esteve presente no planeta, na obra de Deus. Mas quando dissemos que o Espírito Santo assumiu o controle, ele é um parâmetro específico, ele assume o controle do realizar da missão da igreja. Ou seja, é um papel específico para uma função específica. E é aqui que eu quero embasar a nossa meditação. Né? E por que eu quero embasar essa meditação nesse ponto? Porque foi através desse processo de meditação que o Senhor falou comigo e me chamou a atenção para a minha vida pessoal, para o meu ministério pessoal, apontou coisas na minha vida e eu estou caminhando e aplicando essas questões na minha própria vida e eu só quero compartilhá-las a vocês, ou seja, aquilo que eu recebi do Senhor, poder também para correção e para estabelecimento de parâmetros na minha vida pessoal, que também vocês possam desfrutar daquilo que o Senhor faz na minha vida, na da pastora Josi. Então o Espírito Santo ele assume, vamos deixar isso assim bastante claro, o controle da obra de Deus, da missão. É o que Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Então aqui é um caso específico, nós temos que padronizar como algo específico, porque a palavra de Deus deixa muito claro e muito específico aqueles dois parâmetros: receber o poder, receber a autoridade, receber a chave com uma missão específica, ou seja, testemunhar do poder de Deus, da graça de Deus, da pregação do Evangelho de Deus, do amor de Deus às nações, e nisso que nós vamos caminhar um pouquinho mais à frente depois. Bom, mas deixando claro, então nós temos aqui algo muito precioso, que é o revestimento, não, do poder de Deus, né? O Espírito Santo ele vai nos revestir dessa autoridade, né? O certo é que na cruz o Senhor Jesus nos vestiu, né, da salvação, nos colocou na sua presença, nos qualificou, né? Nós temos que ver esses dois eventos como coisas distintas e importantes e profetizadas na Bíblia. Por exemplo, quando a gente olha a narrativa profética do Antigo Testamento em relação aos acontecimentos futuros, eles estão muito bem pautados. Por exemplo, os eventos de Pentecoste e Páscoa, ou Páscoa e Pentecoste, eles representam claramente este quadro que eu estou tentando desenhar para vocês. Por exemplo, lá no livro de Êxodo 12, verso 6, e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará ao crepúsculo da tarde. Podemos pegar o 5.
E o cordeiro será sendo feito macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia. O 14º dia do mês primeiro do calendário religioso de Israel. Israel tem 2 calendários, tem o calendário civil, que começa no mês de setembro, foi celebrado agora há poucos dias, o Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico, tivemos agora toda a polêmica do Sinai profético nas estrelas, relacionado ao ano novo judaico. Esse é o calendário civil, ou seja, o mês de setembro simboliza o calendário civil, que seria o 7º mês, Mas o primeiro mês, chamado de Nissan, a Bíblia Nissan, é o mês do calendário religioso, que é o equivalente a metade de março e metade de abril. Ali começa então o calendário religioso. Aos 14 dias do mês, note que o Senhor Jesus, a palavra de Deus não diz que será ao 13º dia, também não diz que será ao 15º dia, desde dia 14. Ele deixa claro que é importante isso. Quando a gente observa a palavra profética, tem que se referenciar muito no que o Senhor está nos ministrando com a palavra profética. A pergunta é por que não dia 12? Porque não dia 16? Ele diz aos 14 dias desse mês começavam praticamente então um calendário profético sobre a nação de Israel, que afetaria a igreja do Senhor Jesus no futuro, ou seja, era uma profecia muito ampla, porque aos 14 dias começa a Páscoa, a partir do próximo dia começam os ácimos celebrados por 7 dias, e também ao contar do primeiro sábado, que seria este dia 14, 50 dias posteriores estariam se celebrando então mais uma festividade, que era o Pentecostes, a festa da segunda colheita. Então, nesse período havia 4 festas. Nesse período de 50 dias, haviam 4 festas proféticas: a Páscoa, as primícias, aos ácimos, as primícias e o Pentecostes. Então, 50 dias. Note que aqui nós temos a presença do número 5, o número 5 no 14, porque 4 mais 1 é 5, ali você tem o número 5 marcado, por isso que não poderia ser dia 13, também não poderia ser 16, porque Deus queria codificar uma mensagem de amor a nossos corações, deixando que o número 5 é o número representativo da graça de Deus aos homens. O número 4 representa o número da terra, o número 6 representa o número relacionado ao homem, mas o número 5 representa o número da graça de Deus. Então nós temos a graça de Deus representada aqui e no 50, porque contadas essas 7 semanas, 50 dias, 49 dias, mais o dia 14, nós teríamos então o acontecimento do Pentecostes. Essas festas proféticas apontam futuramente para a cruz, o que Jesus cumpriu de forma minuciosa. Jesus foi o cordeiro sem mancha, Jesus foi o cordeiro sem pecado, Jesus foi o cordeiro imolado, que foi retirado, ele foi observado. A palavra de Deus diz que o cordeiro, ele deveria ser observado. Lá em Levíticos 23, temos todas as narrativas, como era observado o cordeiro do sacrifício. Ele tinha que ser examinado, o sumo sacerdote, o sacerdote examinava o cordeiro, para saber que aquele cordeiro não tinha nenhum tipo de defeito, não tinha olhos vazados, não tinha pernas quebradas, não tinha feridas pelo corpo, era um animal digno de pureza. E Jesus foi também examinado antes do dia da crucifixão. Jesus foi examinado pelos escribas, examinados pelos fariseus, examinado pelo Sinédrio, examinado por Pôncio Pilatos, examinado por todos, e nele não foi encontrado pecado nenhum. Isso me deixa tão feliz saber que o nosso Cordeiro Pascual, ele cumpriu a profecia como tinha que ser cumprida.
E no dia 14 do primeiro mês, Jesus vai subir a cruz, ser erguido numa cruz, para que finalmente, a profecia que estava lá no livro de Gênesis, aquela profecia que está lá no capítulo 3, tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele pisará a tua cabeça. Aquela profecia foi dada por ocasião em que Deus vestiu Adão. Adão tentou cobrir a sua nudez com folhas de figueira, com folhas de árvores, que ao máximo durariam 1 ou 2 dias, e elas precisariam ser renovadas continuamente, sem contar a fragilidade de uma folha de árvore para cobrir a vergonha da sua nudez. E é isso que fazemos a maior parte de nosso tempo, nas nossas religiosidades, nas nossas excusas, nos nossos padrões de vida, tentando mostrar algum tipo de decência e de moralidade criada a partir da força do homem. É isso que o homem faz todos os dias. Mas Deus mostrou para Adão, logo lá no Éden ainda, que para vestir a sua nudez havia necessidade que morresse um inocente. Então Deus sacrifica o primeiro animal e veste Adão de peles de animal. Aquelas peles eram uma profecia poderosa, porque elas estavam dizendo: chegará um dia que o que morrerá não será um animal inocente, será o Filho de Deus feito carne, será o Filho de Deus feito homem, será o Filho de Deus à semelhança dos homens, mas sem defeito, sem pecado, sem nenhuma transgressão, puro e inocente, erguido no madeiro, para agora sim vestir a humanidade com a verdadeira vestimenta, a vestimenta mais pura e mais santa que poderíamos receber, o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Então, na Páscoa, Jesus nos vestiu, nos deu dignidade, nos deu o nome, nos colocou na hierarquia de filhos, nos trouxe para dentro da família, nos redimiu, nos adotou, nos deu o nome de irmãos mais novos, nos deu autoridade para nos sentar no seu trono. Então agora Ele nos deu essa autoridade de sermos filhos de Deus. E isso ninguém pode roubar de nós. Isso é algo que nos diz respeito a uma postura vertical, a nossa verticalidade com o eterno. Não existe nada e ninguém que possa interferir nessa relação, porque essa é nossa identidade, esse é nosso chamado, e isso já foi conquistado na cruz do Calvário para você e para mim, e essa é a força de nossa salvação. É ali onde a fé está ancorada, em quem somos, para onde vamos, né? Aonde passaremos a eternidade, porque cremos que na cruz fomos vestidos com salvação. Mas o mistério não para aí, porque havia uma profecia que dizia que 50 dias depois aconteceria algo. 50 dias depois, com a mesma graça que o Senhor nos vestiu, o Senhor nos revestiu. Com o mesmo amor que Ele nos salvou, agora Ele nos dá poder. O escriba Lucas registra, e voltamos lá a Atos capítulo 1, verso 8, onde ele diz que recebereis poder. Algumas traduções, se você tiver uma Bíblia, talvez, não lembro agora como que está na corrigida, na revisada, mas se não me falha a memória, o texto está escrito autoridade, né? A versão que eu estou lendo, que é a versão revista e atualizada, diz recebereis poder. Bom, a palavra ali é dunamis, que é a palavra que o grego usa para dinâmica, para dinamismo, para dínamos, tem a ver com dinâmica, com dinamite, tem a ver com explosão, tem a ver com rompimento, tem a ver com uma força sobrenatural. Existem mais 3 palavras usadas para poder na Bíblia, que elas seriam indicativos
para outros tipos de poder. Mas o que Jesus está nos falando, o que a palavra de Deus está nos dizendo, é que no dia de Pentecostes, assim como Jesus nos salvou na cruz, ele iria nos revestir de uma autoridade, de uma dinâmica relacionada ao primeiro versículo. E nós precisamos entender o que o escritor sagrado quer nos contar. No primeiro versículo ele diz: você escrevi, o Teófilo, o primeiro tratado em relação àquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, quando o escritor sagrado nos coloca no verso 8 que receberíamos o poder, ele está linkando, é a sequência da fala dele, que aquilo que Jesus espera quando ele ensinava os discípulos, isto que eu faço, vocês também terão que fazer no futuro, ou seja, e eu vou dar o poder, ou seja, com o poder que eu me movo, eu vou mostrar a vocês como é que me movo, eu vou lhes mostrar a fonte do poder pelo qual eu me movo, e vocês vão receber a mesma fonte de poder. Você pode ver isso da seguinte forma. Por exemplo, se nós vamos agora ao capítulo 61 do livro de Isaías, para a erudição, os eruditos mais antigos chamavam Isaías do Evangelho do Antigo Testamento, porque Isaías é o profeta do Antigo Testamento, chamado profeta messiânico, por ser o profeta que mais falou de Jesus. Temos capítulos inteiros, temos o capítulo 53, uma das maiores descrições da morte do Messias e do ministério messiânico. Mas no capítulo 61, Isaías vai registrar: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados. Jesus está dizendo: o Espírito do Senhor se apoderou de mim, veio sobre mim, está sobre mim, com a finalidade de desenvolver a obra do ministério. Lembra quando falamos logo ali no começo, que quando dissemos em Atos que ele veio e assumiu a obra, não significa que ele não estava na terra, não significa que ele não estava atuante em todo o processo bíblico e em toda a obra de Deus, mas que agora ele tinha uma missão específica em relação à igreja, para que ela se dinamizasse, para que ela recebesse autoridade, assim como Jesus caminhou na autoridade de curar enfermos, de limpar o leproso, de restaurar a vida. A igreja receberia esta missão, esta incumbência, esta sequência do ministério de Cristo, e a igreja iria precisar da mesma fonte de onde Jesus se alimentava para realizar este modelo de obra. Assim sendo, nós vemos, por exemplo, que em Mateus e em Lucas, quando o Senhor Jesus é batizado, ele recebe do alto o Espírito Santo. Não quero dizer que Jesus não tinha Espírito Santo antes disso, porque ele sendo Deus, ele tendo uma relação íntima com Deus, ele sendo santo e perfeito, ele tinha Espírito Santo. Mas agora o que ele estava recebendo ali, à beira do Rio Jordão, recebendo o batismo das águas, ele estava recebendo o dinamismo de Deus para cumprir a missão específica. Estava sendo dinamizado por Deus com o Espírito Santo, com um parâmetro específico para cumprir uma missão específica. Bom, é o mesmo episódio que vai acontecer em Atos capítulo 2, quando por ocasião, naquela manhã, a hora nona, o Espírito Santo escolhe um momento específico para ele vir sobre os discípulos, que estavam ali quase 120, orando, e receberam aquela autoridade. Logo após receber aquela autoridade, o apóstolo Pedro, ele vai pregar a primeira mensagem deles, agora não simplesmente como um judeu convertido a Cristo, não como alguém que experimentou salvação, mas agora sim com o mesmo dinamismo, com o mesmo aceite, com o mesmo poder, com a mesma autoridade que Jesus tinha pregado durante 3 anos e meio. E na primeira experiência, o que vai acontecer é que
quase 3.000 almas vão se converter a Cristo. E eu acho que isso foi surpresa até para o próprio apóstolo Pedro, e talvez tenha sido surpresa até para o apóstolo João, e os outros disseram o que aconteceu com Pedro, que não é o mesmo. E não era o mesmo porque agora, assim como Jesus os tinha salvado, agora ele tinha revestido de poder e de autoridade. Então, dito isto, podemos observar nessa rápida, como eu disse, não é um estudo bíblico, é uma meditação que eu quero compartilhar com vocês. E aqui que vem ao que o Senhor Jesus se referia à minha vida durante essa viagem, é que nós estamos vivendo um tempo, meus queridos, talvez dos mais perigosos da face da terra. Sem sombra de dúvida, densas trevas. Ouvi ontem uma pregação do padre Paulo Ricardo, que estava no YouTube, e me encontrei com essa pregação rapidamente, um vídeo muito curto ali, talvez de uns 10 minutos, e ele dizia que estamos vivendo o tempo de densas trevas e da maior perseguição da história do cristianismo, e que ela está recém começando. Eu digo assim, bom, se o padre Paulo Ricardo consegue notar isso, realmente nós estamos vivendo dias difíceis. Os católicos notam isso. Então estamos vivendo dias de muita confusão, dias dias babilônicos, de espíritos babilônicos sobre as nações da terra, e o Brasil está sendo extremamente atacado, confusões nos ares, confusões por todas partes. Agora, querido, nós vivemos um tempo, pelo amor de Jesus, não me mal interprete, mas nós vivemos um tempo em que hoje estamos contratando coaches para nos ensinar a aumentar a nossa igreja. Estamos contratando profissionais para nos ensinar coisas, como desenvolver métodos de desenvolvimento para crescimento de igreja ou para sucesso ministerial. Querido, eu não sou contra nada disso. Acho que tudo é bem-vindo, acho que os tempos mudam, acho que toda capacitação profissional é boa, acho que tudo aquilo que pode ajudar de forma prática, de forma excelente, o desenvolvimento do Evangelho sempre será bem-vindo. Se o apóstolo Paulo tivesse aqui, certamente ele teria Facebook, Twitter, tudo que tivesse ao alcance dele, e estaria liberando o Evangelho por todos os meios e por todos os canais. Eu não sou contra nada disso. Agora, o fato de termos tudo isso me deixa um pouquinho preocupado, que foi a preocupação que o Espírito Santo me passou. Que, tendo toda essa parafernália de instrumentalidade, nós esqueçamos da fonte primária e fundamental. E isso não pode acontecer. Porque às vezes podemos usar todas as técnicas do mundo, ter todo o sucesso do mundo, e mesmo assim não ter feito a obra de Deus, porque ela não tinha Espírito Santo de Deus. O Filho de Deus não desprezou esta fonte de poder, e veio ao mundo cumprir a missão debaixo da autoridade do Espírito Santo. E ele disse, como diz o escritor Lucas, ele diz assim, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo. Ou seja, ele deu mandamento: não se movam sem antes receber o poder. E vemos que os discípulos entenderam perfeitamente o que Jesus tinha lhes dito. Ficaram, e nós sabemos que foram 10 dias, mas eles não sabiam quantos dias seriam. Então o Espírito Santo iria vir sobre eles, como veio. E aqui que está o sucesso da igreja primitiva. O sucesso estrondoso de Cristo, o sucesso da igreja primitiva e o sucesso de todas as igrejas ao longo da história é estar debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. O que abre os céus, meus irmãos, não é métodos.
E eu não sou contra nada, mas nós temos, por exemplo, vamos fazer isso para abrir os céus, né? 24 horas de adoração, 72 horas de adoração, turnos de adoração, oração nos montes, seminário. Você pode fazer tudo o que quiser. Agora, o que abre os céus, a chave que abre os céus é Pentecoste. É Calvário e Pentecoste. O que rompe as dimensões de bronze que se estabelece na cidade. É Calvário e Pentecoste. Calvário é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz não tem resistência espiritual. Se você continuar lendo, como vamos continuar para frente, você vai perceber que a Bíblia diz que eles perseveravam anunciando a Jesus ressuscitado. A Jesus ressuscitado. A mensagem da cruz. O que este mundo precisa é da mensagem da cruz. O que seus amigos precisam é da mensagem da cruz. O que as cidades precisam é da mensagem da cruz. E a mensagem da cruz é uma mensagem de graça, de amor, de salvação. O que o homossexual precisa é de uma mensagem da cruz. Nós, como igreja, não vamos mudar o comportamento sexual das pessoas com terapias e muito menos com aconselhamentos sobre comportamento sexual adequado. Mas quando o Espírito Santo de Deus desce sobre o pecador, o mais perverso pecador pode transformar a sua vida à semelhança de Cristo. E este poder, esta autoridade, foi a que Jesus liberou. Foi a que o Espírito Santo nos trouxe quando houve este batismo de poder. E é isto que nós precisamos. Calvário, a mensagem da salvação. Poder mover-se debaixo da autoridade do Espírito Santo. Guiado por Ele, amparado por Ele, revestido por Ele, e confiar que se estamos debaixo deste poder, as coisas vão acontecer. Deu certo para Jesus, deu certo para a igreja primitiva, tem dado certo para as igrejas ao longo da história, e nos dias em que estamos vivendo, meu irmão, meu filho, meu amigo, meu companheiro, meus discípulos, amados, acreditem, tudo que nós precisamos é de Atos 1:8. Recebereis dunamis, recebereis autoridade, recebereis poder. E esse poder não virá, porque ele já veio. Nós não precisamos nos sentar aqui e buscar esse poder. Já foi buscado no passado, ele veio. Agora não é nós que precisamos buscá-lo. Falava ontem com a liderança da igreja, a unção se pega, isso é uma linguagem do apóstolo Marcos, a unção pega, a unção se agarra, a unção anda procurando alguém aonde ela possa repousar. A palavra de Deus diz que eu estou à porta e bato. Isso significa a unção batendo à porta. Cantares de Salomão disse que o meu amado colocou a sua mão na maçaneta e deixou a maçaneta escorrendo mirra e aloés. Isso significa o amado querendo abrir a porta do teu coração, a unção te procurando. A unção te persegue, a unção te procura. A unção está na terra, nós não precisamos trazê-la porque ela já veio. Nós não precisamos fazer nada porque Deus já enviou. O Espírito Santo já está aqui e Ele está entre nós. Só precisamos deixar que Ele nos agarre, que Ele nos abrace, que Ele nos use. Só precisamos deixar Espírito Santo toma conta de nós. Assuma o controle. Pega o leme deste barco. Leva esta nau ao porto que o Senhor escolher. E pelo caminho que o Senhor escolher. E nós vamos navegar seguros, tranquilos, abençoados. E ainda que venham vendavais, como veremos lá na frente, a nau pode se quebrar. O navio pode se perder. O mantimento pode se perder.
mas o servo de Deus, a tripulação e todos os que estavam no barco serão salvos pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Meus irmãos, eu lhes deixo esta mensagem simples, mas que está ardendo no meu coração desde o dia que o Senhor a trouxe a mim. E a compartilho com todo o amor, espero que seja útil a você. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço.